estamos nós para a nossa primeira aula, já com o nosso material com primer. Veja que eu peguei uma garrafinha muito pequenininha e você pode fazer o mesmo para essa aula, certo? Porque afinal de contas, volto a dizer, é um modelo, vocês não têm que gastar ou investir. Vocês precisam ter um modelo de como se faz. Então, a minha garrafinha está aqui com o primer passado, seco, prontinho para ser trabalhado, certo? Eu posso usar isso aqui como um vaso, como um aromatizador, enfim, de acordo com como eu quiser, eu posso fazer aqui essa técnica, fazer um conjunto para temperos, vai tudo da minha criatividade. Mas antes, na aula anterior, na aula pré-requisito, eu comentei sobre a régua flexível, que a gente encontra pelas livrarias. E para nós, ela tem uma certa utilidade, porque ela circunda os nossos vidros, sem que a gente precise fazer grandes medidas. Então é uma coisa maravilhosa. Ganhei de 2 alunas e amei usar. Sei que tem também na cidade. Para quem se interessar, facilita em algumas técnicas. O que não significa que você não possa usar uma comum, certo? Então vamos lá. Nós vamos para a técnica dos filtros de café. É uma técnica conhecida, é uma técnica já bastante antiga e uma curiosidade interessante. Existe uma empresa de filtros de café que faz esse tipo de trabalho com presidiários para que possam diminuir o tempo da sua pena. Veja que interessante. Outra coisa muito bacana. Quando você pensa em filtro de café, você imagina ou vidro, ou acho que vidro que a gente imagina de primeira mão, né? Na verdade, você faz 1000 tipos de peças, certo? Eu tive uma aluna que cobriu a cozinha dela com a técnica dos filtros de café. Era uma cozinha branca, já um tanto usada, e ela acabou renovando de uma forma muito, muito bonita. Infelizmente eu não tenho aqui a foto, mas eu sei que é a prova. Até a geladeira ela cobriu com essa técnica. Veja como eu consigo os filtros de papel do jeito certo para poder fazer um trabalho bonito. Se você toma café e passa o seu café no filtro, você vai fazer o seguinte: depois de passar, você vai deixá-lo com a borra de café num prato, secando, no sol se possível, certo? E você vai molhando aos poucos, com água, aos poucos, para que ele vá manchando cada vez mais. Eu vou mostrar aqui para vocês como ele fica bonito. Não lave o filtro, ele precisa ficar sujo, o mais sujo possível. Quanto mais manchas, mais bonito o teu trabalho vai ficar. Quando você percebe que ele está todo manchado, joga a borra de café e põe para secar. Ah, mas sujo? Ele fica com resíduo de pó. Sim, sujo. Vai secar no teu varal, no sol, e você só joga assim. O resíduo que ficar, depois de seco, você pega um pincel ou uma escovinha e você vai fazer esses movimentos com força e vai tirar o resto, e ele está pronto para ser usado. Se você não usa café coado e teu café solúvel, você pode emprestar dos vizinhos ou comprar café e filtro e fazer isso manchando, tingindo o filtro que veio branco, certo? Você pode inclusive fazer com colorido, que é outra técnica, com essa mesma tinta que a gente usa. Mas nesse momento vamos nos ater a esse, certo? Deixe uns 2, 3 dias isso trabalhando com água e sol.
E não deixe secar e esqueça, porque ele bolora. É uma espécie de alimento que cria fungos. Então é interessante que você vá mexendo, vá virando, sabe? No sol. Molha mais um pouco, escurece o outro lado, reutiliza o pó usado, ou se você vai atingir a mesma situação, certo? Então tá. Existem duas formas de trabalhar com filtro que eu gosto muito e que são muito práticas. A primeira delas é quando eu tenho ele já pronto, limpo, e eu vou simplesmente rasgar pedaços. Veja, como eu tenho aqui uma peça muito pequena, o ideal seria que eu fizesse isso com pedaços pequenos. A gente varia de acordo com o tamanho da peça, para que fique estético, tá bem? Então eu vou rasgar, e eu vou rasgar uma quantidade determinada de pedacinhos. Interessante que você tenha uma caixa ou um pacote, mas uma caixa com respiro, que tenha um furinho, onde você possa guardar esse material para a hora que você quer fazer, você já ter os filtros prontos e bem guardados. Se essa caixa tiver um respiro, eles não vão bolorar, isso é importante. Então eu vou rasgando, simplesmente rasgando. E quanto mais aparentemente queimados os pedaços, mais bonito vai ficar. Aí eu vou colar aqui com cola normal, de escola. Essa cola branca, simples, não há necessidade de ser cola cascolara, mais cara, nada disso. A cola é de escola. No entanto, o que eu vou fazer é não passar a cola no vidro. Eu vou passar essa cola no filtro. E essa técnica, ela só vai estar certa quando eu perceber que as pontas dos meus dedos estão sujas. Porque por mais que eu tenha escovado o filtro, as marcas vão ficar. E vão entrar em contato com a cola que é úmida e molhada. Então eu vou sujar as pontas das minhas mãos e consequentemente as minhas unhas. E aí eu tô fazendo literalmente certo, ok? Vou pegar aqui um pouquinho de cola, que também é grande, porque como eu uso bastante, eu tenho sempre um material mais cheio, maior. Eu vou pegar os pedacinhos, eu tô usando aqui uma bandeja de isopor, e eu vou usar essa cola, e eu vou colocar aqui no filtro muita cola. Eu coloco a cola aqui generosamente. Perceba que a bandeja já sujou e o pincel também. E eu vou brincando de montar quebra-cabeça. Na verdade é isso. Veja a ponta dos meus dedos, exatamente como eu te falei. Eu vou pegar mais cola, e é cola abundante. Não é pouquinho, não. E agora eu vou fazendo essa montagem de quebra-cabeça e eu vou colocando uma peça sobre a outra, bem próximo, em cima da outra, mas não em cima demais. Só o suficiente para tampar aqui o nosso primer, certo? Lá vou eu, mais uma peça. Vamos pegar uma mais clara agora. Veja, eu vou me adequando ao pedacinho que eu tenho aqui. O papel do filtro amolece e me dá uma maleabilidade gostosa para trabalhar. Veja, o papel do filtro com a cola, ele tem uma maleabilidade que deixa muito fácil a aplicação disso, certo?
E eu preciso que ele seque muito bem. Para continuar essa etapa, vamos deixar para amanhã, certo? Veja, aqui eu tenho para demonstrar para vocês um vidro pronto, feito com o papel de filtro rasgadinho. Fica lindo, não fica? E olha que interessante que eu achei no mercado, há algum tempo atrás, um vidro de conserva que dizia reutilizar para ser feliz. Não houve dúvidas de que eu trouxe o vidro. Muitas vezes a gente aprende a comprar uma coisa que não precisa em função da beleza do vidro. Os de geleia são maravilhosos. Então, veja que lindo fica, quanto mais sujo, mais queimado, entre aspas. E agora observe esse detalhe que eu fiz aqui. Veja como é simples, eu poderia ter uma figura que é outra situação, mas eu quis aproveitar isso aqui. E para isso, eu utilizei o cordão de sacolinhas de lojas. Ou seja, não necessariamente você precisa comprar para qualquer técnica, fitas ou material diferente. Fique atento a todo tipo de material que você possa utilizar. Eu colei esse cordão com a nossa Tec, a cola da caminha perigosa, para garantir que isso aqui não saia, ou pelo menos a longo tempo não saia. Muito importante. Depois de seco, eu passei o verniz geral. É esse vidrinho aqui. É esse vidrinho aqui. Eu acabei danificando ali o nome, mas enfim. O verniz geral vai dar um certo brilho, aí é você que escolhe. Se você quer 2 demãos ou 1 demão, certo? E uma coisa que eu gosto muito e que na maioria dos meus vidros tem, são as gargantas trabalhadas. Claro, de acordo com a técnica, o material precisa estar acompanhando. Veja, eu fiz a tampa de sisal com a cola perigosa. Eu não passei com pincel, eu usei o palito e fui colando pedacinho por pedacinho, certo? Aqui mais um modelo. Olha a beleza disso. Olha a beleza disso. Confira. Se você quiser mais brilhoso, você pode passar. Se você não quiser brilhoso, logo eu vou te apresentar o verniz fosco, certo? Mas, para limpar o pincel do verniz geral, eu preciso do solvente. Ele não é a base de água. Eu preciso desse solvente aqui. Agora, nós vamos passar para uma segunda maneira de usar esse trabalho, que é colocar na mesa o filtro e com a régua, a régua e um lápis, eu posso ir fazendo quadrados, contornos, retângulos, enfim. E recorto isso. Em quadrados, retângulos, enfim. Claro que eles podem ser de acordo com o tamanho da peça que eu estou trabalhando, certo? E eu tenho aqui para mostrar para vocês essa peça pronta. Você vai perceber que ela foi feita com recorte, que é bem diferente dessa. Nessa você percebe os ângulos da régua e nessa você percebe que são retalhos, certo? Nessa o acabamento foi rústico. Agora eu vou apresentar para você um outro material que eu preciso para que isso de certa forma pareça um couro velho. Como que eu vou fazer para costurar? Para que isso pareça uma costura. Veja, existe no comércio, isso aqui chama-se boleador.
para trabalhar e fazer bolinhas. E funciona assim. Basta que eu coloque aqui e eu tenho ali uma bolinha perfeita. Ou de repente uma maior. Certo? No entanto, eu consigo fazer os pontos aqui. Veja que tem as casas que são pretas. E eu faço isso aleatoriamente. Se você quiser, você pode fazer em todas as suas emendas. Todas. Mas eu prefiro poucas. Então eu faço as bolinhas numa medida mais ou menos de 1 centímetro. Porque a gente não vai usar peças imensas para fazer. Faço essas bolinhas, espero o nosso PVA secar, certo? E aí, para fazer essa emenda, eu posso usar o PVA branco com um pincel literalmente fininho e juntar esses pontos. Mas se eu não tenho habilidade de trabalhar com pincel bem fininho, eu posso inclusive usar uma caneta gel branca, certo? E fazer essa emenda. No entanto, eu prefiro trabalhar com esse material aqui que chama-se 3D. Olha, ele é um relevo, uma espécie de cola relevo e que me deixa um formato muito bonito. Inclusive até tocando você sente que o fio de mentirinha parece que tá ali. Existem desses materiais de todas as cores, com glitter, sem glitter, e algumas das técnicas com as quais nós vamos trabalhar aqui, nós vamos utilizar. Olhe como eu faço. Eu bato muito ele, eu limpo sempre o bico desse 3D e aperto vagarosamente para trabalhar com ele, certo? Algumas pessoas não se adequam. Mas você tem ainda a possibilidade da caneta. No entanto, se você usar a caneta para fazer a emenda, você vai ter que secá-la com secador muito quente em cima e vai ter que cuidar para que o papel não saia com o secador. Aí você decora a sua garrafa feita recortada, você decora como você quiser. E eu vou mostrar aqui uma coisinha para vocês. Eu usei aqui uma peça de uma bizu, que já não estava mais inteira, né? E aqui em cima, isso que vocês estão vendo com contorno dourado, é uma rolha qualquer. E vocês vão ver outras rolhas feitas para fechar as nossas garrafas, que são assim de uma beleza ímpar. Ou seja, você pode trabalhar com o filtro assim, ou um pouquinho mais elitizado para fazer peças mais finas, desta forma. Em relação a este vazado, nós vamos chegar lá nas próximas aulas, ok? Espero vocês. Até observar novamente que esses vídeos só foram possíveis com as finalidades da Lei Aldir Blanc, que protege os artistas, as oficinas, todos os tipos de arte, o esforço dos nossos gestores e da Secretaria de Cultura do nosso município. Até a próxima, com Primer!